nós temos feito, né? Os obreiros, nossos cooperadores que sempre têm feito isso aqui, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo de número 3. Versículo 1 ao versículo 6. Apenas 6 versículos. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vive e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras ou as suas vestes, e andarão de branco juntamente comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, eu quero te louvar pelos teus filhos que estão em casa. Senhor, não é tempo ainda, Senhor, não podemos ainda, Deus, estar juntos na tua casa. Deus, nesse templo em que, ó Deus, foi erguido para reunir, Senhor, pessoas, a fim de que o teu nome venha a ser louvado e adorado. Mas a nossa casa, Senhor, ela é a verdadeira igreja, Senhor. Um pedaço do céu, um lugar de adoração, um lugar de louvor, de meditação. Deus, que juntamente com o teu povo, essa palavra, ela venha falar a nossa alma, Senhor. Ministra a tua igreja, fale com cada um, edifique, traga esperança, traga vida, traga paz, e que sobre a vida e o lar de cada um, Senhor, Deus, essa palavra venha habitar e superabundar, Senhor. Deus, corações que estão necessitados, tu sabes, tu conheces, Senhor. Então ministre a essas vidas, Senhor, pela tua graça e divina misericórdia. Use-nos como instrumentos, Senhor, como veículos e canais, para que outras vidas venham ser alcançadas por a tua palavra e o teu nome venha ser louvado para a glória do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Muito bem, povo de Deus. Ao final desta ministração eu vou fazer uma oração específica. Tem algumas pessoas pedindo oração, nós vamos orar pelas famílias, né, pelos doentes, né, algumas pessoas estão doentes, já recebi informações disso. E no final nós vamos fazer uma oração, tá bom? Então segura aí, medite na palavra, alimente-se da palavra de Deus. Queridos, não é diferente das demais igrejas, né? Como a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmina, a igreja de Tiatira, que foi as igrejas que já tratamos, né? Que já falamos, que já situamos a passagem de cada uma delas. E não dá para falar das igrejas sem falar do contexto cultural. Eu já ressaltei isso nas últimas ministrações. Não tem como nós expor a carta de Deus, que foi a temática que eu coloquei para essa exposição. Não tem como nós expor a carta de Deus às igrejas, a cada uma dessas igrejas, sem falar do contexto cultural de cada igreja que situava em cada cidade. E eu vou tornar a acentuar hoje. Deus, ele não trabalha fora do contexto da cultura. Deus não trabalha fora da cultura. Tem muita gente que acha que Deus, ele tira, né? Ele coloca de canto a questão da cultura. Não, gente. Não. Pelo contrário, você vai ver que cada igreja dessa, Deus tratou dela dentro da sua própria cultura.
Até porque nós vamos considerar alguns fatores, como já estamos considerando, né, nas exposições, e temos visto que Deus, ele trabalha assim dentro da cultura, né? Deus, ele trabalha dentro da cultura. Deus, ele é um Deus a sua graça é conhecida como multiforme, porque há várias formas, há várias maneiras de Deus tratar. Com os cearenses, Deus trata de um jeito, Deus fala de uma forma, a palavra de Deus, ela abraça de uma forma. No sul, a palavra de Deus é de outra maneira. É a mesma palavra, mas a sua diligência, a sua forma de aplicar, ela altera-se em alguns âmbitos, em alguns campos. Mas é a palavra de Deus. Então, para cada cultura, Deus, ele trata. Então, falando dessa cultura, nós vamos conhecer a igreja de Sardes. Só que eu vou acentuar um pouco da cultura que havia em Sardes, bem rapidinho aqui, tá certo? Alguns pontos bem breves. A igreja de Sardes, ela já está situada nessa cidade, como todas elas vão dar o seu próprio nome. A cidade de Sardes, ela foi uma cidade muito importante, amados, do século 7 a.C. Essa cidade, ela se tornou uma cidade tão importante porque ela era a capital de Lídia. E essa capital, ela atingiu, né, o seu apogeu ainda no tempo do rei Crésio. Ainda no tempo do rei Crésio. Quem era esse rei? Esse rei que ficou muito conhecido por ser um homem muito rico. Não um rei simplesmente rico como qualquer outro. Mas esse homem, ele foi tão abastado, ele foi um homem tão poderoso, tão rico, que a sua riqueza e a sua opulência, ela foi conhecida. Ela ficou altamente conhecida. E naquela cidade de Sardes, também existia algo muito importante. Aquela cidade se tornou uma cidade conhecida como a cidade militar. E por que ela era uma cidade militar? Porque ela estava estrategicamente acentuada em uma região propícia para isso. Ela ficava acentuada em uma colina muito alta. E nela havia grande muralha. Muralhas essas que para o rei e para o povo da cidade de Sardes eram intransponíveis. Não existia possibilidade de outros reinos, outras cidades, outros povos tomar essa cidade. Não havia, porque era uma cidade bem localizada. Eles conseguiam ver os seus inimigos quando eles vinham ao seu encontro, porque ela tinha esse ponto estratégico. E com isso, o rei muito se engrandeceu, o rei Crésio, e toda a cidade. Porém, nós vamos ver também que na cidade de Sardes, ao passar do tempo, adentrou essa segurança no coração das pessoas. Nós estamos protegidos, nós estamos estável, nós estamos bem localizados e ninguém vai tomar a nossa cidade. Resultado, no ano de 529 a.C., a narrativa histórica vai dizer que o rei, o grande rei chamado Ciro, ele conseguiu tomar a cidade de Sardes. Esse rei, que é conhecido como rei Ciro, ele conseguiu tomar a cidade de Sardes. Agora, olha que coisa interessante. Por que essa cidade foi tomada? Já que eles achavam que era uma cidade indestrutível, intransponível, ninguém conseguia tomar conta dessa cidade. Agora, olha que coisa interessante. Presta atenção que está tudo no texto que nós vamos tratar essa noite. Um dos soldados que fazia parte do exército de Ciro, ele conseguiu adentrar as fendas daquelas rochas, as fendas daquela grande muralha, em uma noite. E ao adentrar, ao passar aquelas fendas, e conseguir chegar do lado de dentro da cidade, ele percebeu que a cidade inteira dormia, inclusive os sentinelas, os guardas, os vigias, todos eles estavam adormecidos. Todos eles
estavam despreocupados, porque eles se julgavam altamente seguros. Resultado, esse soldado conseguiu entrar, abriu as portas da cidade. E aí, o exército de Ciro consegue tomar aquela cidade. A cidade é tomada, a cidade é destruída. Mas depois de um tempo, a cidade, ela começa a se levantar, começa a ser erguida de novo. E pela segunda vez, a cidade, ela é tomada novamente por Antíope Epifânio. Da mesma maneira como aconteceu da primeira vez. Eles conseguem adentrar aquelas fendas que estavam abertas. E conseguem encontrar o mesmo descuido, a mesma falta de zelo, como da primeira vez. Toda a cidade desapercebida. Todos os vigias, as sentinelas, os soldados desapercebidos, descuidados, sonolentos. E ali, pela segunda vez, a cidade é tomada. Para chegarmos a uma conclusão da visão dessa cidade, ao final de tudo isso, depois da sua segunda queda, nós vamos ver que a cidade de Sardes, ela vai ser reconstruída por um homem chamado Alexandre o Magno. Esse homem que agora reconstrói a cidade, ele agora começa a helenizar a cidade. Ele traz uma doutrinação para aquela cidade, porque agora a cidade está no seu poder. E ali ele constitui como centro de culto e adoração uma mulher chamada Cibele, que era uma deusa para eles. E segundo as instruções, vai dizer que eles tinham essa deusa chamada Cibele como a deusa que trazia a vida, a deusa que tornava a levantar dos mortos aquele que estava sem vida. E ali, aquela cidade, ela começou a cultuar, e ela se torna a padroeira daquela cidade. Ela se tornou a padroeira da cidade de Sardes. Porém, nós vamos ver que Deus vai tratar dessa cidade, não apenas a cidade, mas Deus vai tratar da igreja de Sardes. Agora preste atenção que eu quero trazer os pontos cruciais que nós vamos tratar a partir desse momento. Sardes se tornou uma cidade devassa, uma cidade permissiva, uma cidade lasciva, afrouxando os valores. E amados, eu vou já destacar para você, dentro da igreja de Sardes, uma coisa muito interessante que nós não vemos acontecer dentro dela, e que poderia ser, talvez, a razão, digamos assim, da sua total destruição, da falta de cuidado e zelo. Mas Deus agora vai tratar com essa igreja. Sardes, aos olhos de Deus, era uma igreja que estava morta. Era uma igreja que tinha nome de gente que era viva, mas era uma igreja morta. E o que nos faz acreditar, ou o que levou a Deus a levar essa carta, a endereçar essa carta para a igreja de Sardes, faltando todas essas considerações que eu fiz da cidade, o que fez Deus olhar para a igreja e dizer: você tem nome de gente que vive, mas você está morta. Você tem nome de gente que está bem, mas você, na verdade, está morta. Então, quero falar sobre a necessidade de uma vida constante de avivamento, ou por que não dizer de reavivamento? Porque o que a igreja de Sardes estava precisando era de um grande reavivamento dentro dela. Então vamos lá. Esse é o primeiro ponto. A igreja de Sardes, na visão de Deus, era uma igreja que precisava de reavivamento. Esse é o nosso primeiro ponto. A igreja de Sardes, na visão de Deus, ao olhar de Deus, era uma igreja que precisava de reavivamento.
Eu gostaria que você observasse o versículo de número 1 juntamente comigo. Por gentileza. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vive e estás morto. Eu quero considerar, em primeiro lugar, a parte final do versículo 1. Eu vou começar por aqui. A parte final do versículo. Que tens nomes de que vives e estás morto. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Eu vou falar bem vagarosamente para que você possa guardar essa frase. Uma igreja que tem aparência, fama no nome, mas interiormente não tem vida, ela precisa de reavivamento ou passará por sepultamento. Eu vou repetir para você. Uma igreja que tem aparência, fama no nome, mas interiormente não tem vida, ela precisa de reavivamento ou passará por sepultamento. A igreja de Sardes, ela era uma igreja que aparentemente estava viva. E por quê? Porque se considerar a sua forma litúrgica, era linda de se ver. Era uma igreja que cultuava. Era uma igreja que tinha atividades. Você vê isso, o versículo que nós lemos, versículo 1. Uma igreja que tinha obras. Uma igreja que produzia. Uma igreja que realizava as coisas. Talvez na visão da cidade de Sardes, aquela igreja era uma igreja magnífica, extraordinária, uma igreja que merecia ser aplaudida, uma igreja que estava na visão de todas as pessoas, porque a igreja, ela tinha um culto que todos gostavam, todos apreciavam. Ela era uma igreja que tinha muitas obras, a igreja não parava. Mas, gente, considere uma coisa: o que de fato torna ou faz uma igreja ser viva, o que leva uma igreja ela ser vista como uma igreja viva, será que é o fato de ter um culto que agrade a todas as pessoas? Será que é o fato de o ministério de louvor da igreja ter um louvor magnífico, bem afinado, bem ensaiado, bem produzido? Será que é isso que faz a igreja ser conhecida como uma igreja viva, uma igreja avivada e cheia de vida? O que faz uma igreja ser conhecida como uma igreja avivada? O que leva essa igreja a ser conhecida? E nós estamos vendo que, apesar da aparência, porque a igreja de Sardes, ela estava em um local bem estratégico. A igreja de Sardes deveria ser a luz da cidade. Mas a igreja de Sardes, ela não era aquela luz que brilhava. Ela era a luz acesa, mas que estava debaixo do alqueire, que estava oculta, escondida. Ela não era o sal da cidade de Sardes, porque ela perdeu o seu sabor, ela perdeu a sua essência. E agora Deus olha para essa igreja e diz: você tem nome de gente que vive, mas você está morta. Você tem aparência, você tem um nome famoso, todo mundo conhece você, mas infelizmente você está morta. Infelizmente você já morreu. Infelizmente você não tem vida. E por que aquela igreja ela havia morrido? Nós vamos continuar. Um segundo aspecto que estava na visão de Deus quanto à questão da igreja de Sardes. Essa igreja precisava de um reavivamento urgente. A igreja
ela estava no seu estado terminal. Em outras palavras, essa igreja de Sardes, ela se encontrava na CTI, na UTI do mundo espiritual. Aparentemente uma igreja viva, mas espiritualmente uma igreja morta. Se você observar o final do versículo 1, ele vai dizer: você está morta. Agora, se você analisar o versículo de número 2, a parte A do versículo 2, você vai ver um complemento do versículo 1. Olha o que é que Deus vai dizer, versículo de número 2, parte A. Ser vigilante e consolida ou fortalece, confirma o resto que estava para morrer. Olha a visão de Deus dessa igreja. Você tem nome de gente grande. As tuas obras são inúmeras. Vocês fazem muito. Tem cultos magníficos. Tem trabalhos excelentes. Mas falta vida em vocês. E além de faltar vida, ainda existe no meio de vocês aqueles que estão suspirando, aqueles que estão respirando pelos aparelhos, porque esses estão nas CTIs, nas UTIs do mundo espiritual. Uma pergunta, escute aqui, uma pergunta para nós. Por que a igreja estava nessa forma? E por que Deus diagnostica essa igreja dessa maneira? Unicamente por uma razão. Olha essa frase. O mundanismo adoece a igreja ao ponto de não se ter sensibilidade ou vergonha do pecado. Vou repetir. O mundanismo adoece a igreja ao ponto de não se ter sensibilidade ou vergonha do pecado. A igreja de Sardes estava vivendo algo muito sério, gente. E que me parece que nós estamos vivenciando isso na nossa atualidade. Nos nossos dias atuais. Nós temos muitas igrejas que têm nome de que está viva. Merece ser aplaudida, arranca aplausos dos homens, sim, por causa dos seus grandes trabalhos. Cultos que chamam a atenção. Mas, em contrapartida, não vou generalizar, em uma grande porcentagem, na igreja, na sua relação, no seu convívio, adentrou o mundanismo. E quando falamos de adentrar o mundanismo, eu não falo simplesmente da questão em si, talvez que alguns já até julgam e prejulgam isso. Talvez a questão de um calção, de uma roupa, de um short, não falo disso. Eu não digo isso. Eu falo a questão do mundanismo quando olhamos para o texto que João descreve no capítulo 2, versículo 15 a 17 da sua primeira epístola. Quando ele vai dizer: não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E se tem uma coisa que Deus, Ele não aceita, é uma igreja que abraça o mundanismo. Uma igreja que vive igual ao mundo. Uma igreja que tem os mesmos padrões que o mundo tem. E quando falamos de padrões que o mundo tem, nós falamos de vida, de moralidade, de ética. Eu vou ser um pouco mais claro com você. Não é difícil encontrarmos cristãos que a sua atitude, o seu comportamento
não difere em nada do comportamento lá de fora. Lá em fora é natural, é normal para eles não amar, não perdoar. Lá em fora é normal você ter inimigos. Lá em fora é normal você aborrecer as outras pessoas. Lá em fora é natural você trair, você ter uma relação extraconjugal. Lá em fora é normal você ser uma pessoa egoísta. Agora, quando falamos da igreja, é isso aqui que está adoecendo muitos. Eu estava conversando esses dias com um dos nossos cooperadores um pouco sobre o assunto. E sobre isso, a questão de atitudes de cristãos que de nada parecem ser cristãos. E por que, gente? Porque para muitos, ser e ter essas atitudes é algo natural, é algo normal. E temos visto que isso é o mundanismo que está adoecendo essas pessoas. Elas já não têm sensibilidade, já não têm medo ou vergonha de produzir pecados. São pessoas que o seu consciente talvez já não funcione mais da forma certa. Porque para elas não estão nem aí se Cristo vai ser talvez blasfemado. Se o nome da sua igreja vai ser blasfemado. Se os seus pastores, seus líderes serão blasfemados. Não existe uma conscientização do que o pecado pode gerar e produzir. Elas não estão nem aí. A igreja de Sardes, na visão de Deus, nesse primeiro ponto, ela precisava de reavivamento. Ela precisava sair dessa CTI, porque ela já estava em um estado terminal. Por isso que ele diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Muitos já estavam morrendo. Muitos já estavam perdendo seus padrões de vida com Deus. Mas não para por aí. Existe aqui um terceiro aspecto da visão de Deus em relação à igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja que faltava com integridade. Agora você vai ler a parte B do versículo 2. Você leu a parte A, você vai ler agora a parte B do versículo 2. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. É justamente o complemento que eu acabei de falar. A integridade. É isso que está faltando. Era isso que estava faltando na igreja de Sardes. A integridade da igreja. Não dá para nós conciliarmos vida com Deus e vida parcial com o pecado, gente. Não dá para nós andarmos abraçados com o sistema deste mundo e andar abraçado com Deus. Não dá. Temos que ser cristãos íntegros. Se eu tiver de sofrer por rejeitar o pecado, que eu sofra. Porque Tiago vai dizer isso. É melhor eu sofrer como malfeitor, é melhor eu sofrer como aquele que não quer praticar a injustiça, do que eu sofrer como sendo malfeitor. Eu não posso colocar em jogo a minha integridade como um cristão, como igreja do Senhor Jesus. Eu não posso. Eu preciso conservar a minha integridade. Mas a igreja de Sardes estava morrendo e ela, além dessa morte, ela estava perdendo a sua integridade. Agora escute, para mais uma frase. Quando a igreja
faz os seus trabalhos somente para promovê-la e não leva o nome de Jesus a ser glorificada. A igreja, ela pode perder a sua integridade quando ela passa a fazer os seus trabalhos apenas para promovê-la e não para glorificar o nome do Senhor Jesus. Esse é o grande perigo. A integridade da igreja. O que a igreja faz tem que glorificar a Cristo. O que a igreja produzir tem que glorificar a Cristo. A igreja não pode lançar fora essa integridade. Ela tem que ser uma igreja íntegra. Ela é uma igreja que trabalha a ação social. Então ela não vai ser aquela igreja que trabalha a ação social para promover o nome, a titularidade denominacional dela. Ela deve fazer ação social porque ela aprendeu a amar aos carentes, aos necessitados, aos rejeitados, porque ela é a igreja de Cristo. E ela não deve fazer tais coisas para simplesmente mostrar que ela está fazendo, mas ela deve fazê-la porque ela glorifica, ela quer que Cristo apareça em todas essas coisas. Ela não quer saber se aquelas pessoas vão estar dentro daquela igreja, daquela denominação, ou se irão para outras igrejas. O que importa para a igreja é a sua integridade. Quantas igrejas estão trabalhando? Quantas igrejas estão trabalhando para glorificar o nome de Cristo? Será que o ministério que nós fazemos parte está trabalhando de forma íntegra para que o nome de Cristo venha a ser glorificado? Ou será que nós estamos trabalhando para que haja promoção para a nossa igreja? Todo o esforço que nós estamos empregando para levar a igreja a ter uma acessibilidade melhor aos cultos durante esse período de pandemia, será que esse esforço que nós estamos fazendo é para levar o nome da igreja, ou é simplesmente para glorificar a Cristo por meio da igreja? O que as igrejas nesse período têm feito, as ações, as atitudes da igreja, está sendo feita, ministerialmente estão sendo produzidas para que Cristo seja glorificado? Ou será que nós, líderes, pastores, estamos querendo ganhar promoções em meio a tanto caos, em meio a tanta coisa ruim? Esse aqui é algo que nós, líderes, precisamos conservar, ensinar a igreja do Senhor a sua integridade. Segundo ponto, caminhando rapidinho, nós vamos ver que, em primeiro lugar, Cristo, o próprio Deus, trata dessa igreja e mostra que essa igreja estava morta e que ela precisava de um reavivamento dentro dela, porque ela já estava na UTI, na CTI da vida. Ela precisava resgatar sua integridade, ela precisava sair dos aparelhos respiratórios a qual ela estava. E como que a igreja faria isso? No segundo ponto, eu quero falar sobre as ordens de Deus para a igreja. Se a igreja quer buscar avivamento, quer um reavivamento dentro dela, ela precisava observar as ordens de Deus, ou os imperativos de Deus, que existem 5 deles aqui, que eu vou citar bem rápido. No versículo 2 e versículo 3, existem 5 imperativos. Os 2 primeiros estão no versículo 2 e os 3 restantes estão no versículo 3. A primeira ordem de Deus, versículo 2, ser vigilante. A segunda ordem de Deus, consolida o resto que estava para morrer. A terceira ordem de Deus, versículo 3, lembra-te. A quarta ordem de Deus, guarda-o. E a quinta ordem, arrepende-te.
Agora deixe-me, por gentileza, pegar essas cinco ordens de Deus, 5 imperativos de Deus, e entrelaçá-las aqui, para que possamos nós entender como alcançaremos o reavivamento dentro da igreja, ou no meio da igreja. Então vamos lá. Qual é o primeiro caminho para a igreja alcançar uma vida avivada ou buscar o reavivamento para ela? Versículo de número 3, a parte A do versículo, por gentileza. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. O primeiro caminho que a igreja deve trilhar para buscar uma vida avivada ou reavivada é o caminho à volta da palavra de Deus. Vou lhe citar novamente. É a volta à palavra de Deus. Note bem o que ele falou. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Gente, nós estamos num tempo de grande desenvolvimento, de conhecimento. Digamos assim, quase que ilimitado. Quase que não existe limitações para o conhecimento hoje. Mas nunca se viu na história da igreja cristã um tempo de grande analfabetismo dentro dela. Você pega alguns cristãos hoje, eles têm 2, 3, 4 tipos de versões de Bíblia. Mas você convida-os para abrir a Bíblia Sagrada, eles têm dificuldade. Você pede para eles abrirem um texto, acharem um texto, eles têm dificuldade. Nós vemos que dentro da igreja há um grande analfabetismo bíblico. Porque as mensagens bíblicas saíram de dentro da igreja. Saíram de cima dos altares. Não existe mais interesse em pregações expositivas. Porque a pregação expositiva para muitos pregadores é uma pregação ultrapassada. Não produz glamour, não produz aplausos. Porque hoje a mensagem que tem que ter para a igreja é aquela mensagem em que a igreja tem que estar dentro de um grande delírio. É uma mensagem em que venha confortar o ego, o coração e não confrontá-las ao seu estilo de vida. O que tem levado muita gente a CTI do mundo espiritual, aos UTIs do mundo espiritual, a morrerem na sua relação com Deus, na sua alma, é a ausência da palavra de Deus. E foi exatamente o que levou a igreja de Sardes a entrar nessa UTI, a ter nome de gente viva, mas estava morta. A razão foi justamente essa, porque a igreja, ela esqueceu do que ela recebeu e do que ela ouviu, e ela não guardou isso para a sua vida. E olha o conselho de Deus para nós essa noite. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Lembra-te, é como se Deus dissesse: recorda, volta a fita, dá uma marcha ré na sua fé. Lembra do tempo em que você dedicava-se, esmerava-se ao estudo da palavra de Deus. Lembre-se do tempo em que você não conseguia passar um ano sem ler a palavra de Deus. Lembre-se das horas que você gastava querendo conhecer, tinha sede. Lembre-se disso, volte, porque você recebeu, você ouviu e você precisa guardar. Então esse é o primeiro caminho. Você quer uma vida avivada, uma vida reavivada? Então volte à palavra de Deus. Se a igreja cristã evangélica, ela quer avivamento dentro dela, esse aqui é o primeiro caminho, é voltar a palavra de Deus para os altares, é colocar a palavra de Deus novamente no púlpito da igreja,
e transmitir aos corações que estão famintos por Deus. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho está aí, acompanhe comigo a continuação do versículo 2. Versículo 2, por gentileza. O segundo caminho, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. O segundo caminho é a vigilância espiritual. Falta vigilância espiritual. Lembra da cidade? Olha o contexto cultural. Todo mundo estava dizendo, estamos seguros, a muralha é intransponível. Ninguém vai conseguir tomar a cidade. E todos adormeceram, descansaram, relaxaram, baixaram a guarda. Resultado, foram destruídos. E olha para a igreja, como Deus trata a igreja dentro da cultura. Na visão de Deus, essa igreja, ela precisava ser vigilante, porque esse é o caminho. A vigilância espiritual. Tem crente sendo destruído porque está faltando essa vigilância. Não são pessoas vigilantes, são vacilantes, baixam toda hora a guarda. Falta essa percepção espiritual, esse discernimento espiritual. E o conselho de Deus, ser vigilante, vigilância espiritual. Um terceiro caminho, um terceiro conselho de Deus para a nossa vida, está no versículo 4, a partir do versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. O terceiro caminho para nós voltarmos a uma vida de avivamento ou reavivamento é a volta à santidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 14, versículo 12, se não me engano, ele vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém conseguirá ganhar salvação sem uma vida santa, ilibada, uma vida casta. É necessário a santidade. Olha o que Deus falou para essa igreja. Existem algumas pessoas no meio de vocês que não contaminaram as suas vestes, que não se corromperam, que não aceitaram o pecado, o mundanismo, não aceitaram o sistema na sua vida. Ainda se conservam santas, irrepreensíveis, lavando as suas vestes em mim. São 3 conselhos muito fortes para a igreja. A volta à palavra, a volta à vigilância espiritual e a volta a uma vida de santidade. Isso aqui produz uma vida avivada, gente. Em terceiro ponto, rapidinho para mim concluir. Terceiro ponto, nós vamos ver o agente do reavivamento. Eu gostaria que você observasse o versículo de número 1. Eu vou descorrer ele, vou ler passo a passo e vou falar das 3 visões dentro desse versículo 1. O agente do reavivamento. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Presta atenção. Quem é o agente que produz o avivamento ou reavivamento na igreja? Está bem claro. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O próprio Cristo, ele é o agente do reavivamento na sua igreja. E por que que ele é esse que produz o avivamento? Porque, em primeiro lugar, é ele que conhece a sua igreja. Se você observar, no versículo 1, ele vai dizer: conheço as tuas obras. Para a igreja de Tiatira, ele vai dizer: conheça a tua obra, o teu amor, a tua fé. Para a igreja de Esmina, ele vai dizer: conheça a tua pobreza. Para a igreja de Pérgamo, ele vai dizer: conheça o lugar onde você habita. Cristo, ele é
o agente que produz o avivamento na sua igreja, porque ele conhece a sua igreja. Cristo conhece você melhor do que o seu marido. Cristo conhece você melhor do que a sua esposa. Cristo conhece você melhor do que os seus pais. Cristo conhece você melhor do que os seus pastores. Cristo conhece você melhor do que as suas ovelhas. Ele conhece. Cristo conhece a sua igreja. Por isso é que ele é o agente que produz, que leva uma vida de avivamento, porque ele conhece a sua igreja. Ele sabe das necessidades. Além dele conhecer, ele se torna um agente do avivamento na sua igreja, porque ele é o dono da igreja. Ele vai dizer, além dos 7 Espíritos de Deus, ele tem as 7 estrelas nas suas mãos. Falando da liderança das igrejas. Ele é o dono da igreja. E em terceiro, Jesus, ele é o agente do reavivamento da sua igreja. Porque através do seu Espírito, ele produz, ele leva esse avivamento. Começa o versículo 1. Ele tem os 7 Espíritos de Deus. O que significa esses 7 Espíritos de Deus, gente? Significa que ele tem a plenitude do Espírito. Ele é pleno. Ele aponta para o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele tem essa plenitude, ele é Cristo. É por isso que ele produz o avivamento através do seu Espírito na igreja. E em último lugar, a bênção do reavivamento. Versículo 5, por gentileza. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vou terminar aqui mostrando pelo menos 2 bênçãos do avivamento. Por que precisamos uma vida avivada? Porque não podemos ter nome de gente que vive, mas está morta. Não podemos ser semelhantes à igreja de Sardes, mas temos que ser verdadeiramente vivos. Vivos. Uma igreja viva. Uma igreja que tem vida em Deus. Por quê? Porque tem pelo menos 2 bênçãos. A primeira bênção está no início do versículo 5. Aquele que vive essa vida de avivamento, ele será vestido de vestiduras brancas. E quando se fala de vestiduras brancas, está se falando de pureza, está se falando de festa e está se falando de vitória. Ninguém vai adentrar a eternidade com Deus e receber vestiduras brancas, vestes brancas, se tiver passado uma vida sem santidade. Se tiver vivido uma vida longe da palavra de Deus. Se tiver vivido uma vida sem vigilância espiritual, sem uma vida de integridade, ninguém receberá vestes brancas na eternidade se tiver vivido dessa maneira. Porque as vestes brancas é para aquele que buscou estar avivado em Deus, através da sua palavra, através da vigilância, através da integridade, através da santidade, uma vida de pureza. A estes, eles vão ter o direito, eles vão receber do próprio Deus as vestes brancas, mostrando que eles venceram, mostrando que eles se tornaram puros no seu Filho. E uma segunda bênção, e eu termino, está na continuação do versículo. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos anjos. A segunda bênção é esta: nunca jamais o seu nome será tirado do livro da vida. Naturalmente, quando uma pessoa falece, o seu nome é constado na certidão de óbito. Certidão de óbito só tem o seu nome constado aquele que morre. Mas olha o que é que Deus vai dizer:
aquele que vencer, aquele que viver uma vida santa, fiel, íntegra, ele terá o seu nome no livro da vida, não vai ser tirado de lá, porque ele não está morto, ele está vivo. Ele não é alguém morto, não viveu uma vida morta, pelo contrário, ele viveu uma vida plena, uma vida cheia da minha graça, cheia de mim. E o seu nome não vai ser riscado do livro da vida. Não vai ser. E além de não ser tirado do livro da vida, ainda terá algo muito forte aqui, que muito me chamou a atenção esse versículo. Cristo vai proclamar o nome deste salvo diante do seu Pai e diante dos anjos. Por isso que Mateus capítulo 10, versículo 32, se não me engano, Cristo vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai e dos anjos que está nos céus. Deixa eu terminar fazendo uma pergunta para você. Que semelhança a nossa vida tem com a igreja de Sardes? Viveremos uma vida mundana, como pessoas que é conhecida, talvez de forma natural porque está vivo, mas ao olhar de Deus está morto? Ou você prefere ser conhecido como aquela pessoa que está morta, mas aos olhos de Deus está vivo? E é justamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Uma vez mortos para o pecado, nós não viveremos mais para o pecado. Uma vez crucificados com Cristo, nós viveremos em Cristo uma nova vida. Eu morri para o mundo e nasci para Deus. Não se torne um cristão vivo morto, mas se torne um cristão morto vivo. Interessante esse texto, esse termo. Um cristão vivo, morto, é um cristão que ele aceita tudo que o mundo lhe dá, mas ele está morto para Deus. Mas aquele cristão que ele é um morto vivo, é porque ele morreu para o mundo, ele não vive mais nas suas práticas abomináveis. Ele morreu para isso, mas todavia agora ele vive para Deus como nova criatura, novo homem, nova pessoa. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Deixa eu fazer uma oração com você essa noite, curve sua cabeça. Nosso Deus, eu te louvo, Senhor, nós te louvamos, porque Tu és grande, Tu és poderoso, e a Tua palavra é bem-vinda em nossa vida, Senhor. Senhor, tantas vidas, tantas pessoas que ouviram e outras que ainda vão ouvir essa palavra, Deus, pedimos que o Teu Espírito nos ajude a viver, Senhor, essa palavra. Deus, nós não queremos ter nome de gente que vive, não queremos ter, ó Deus, não queremos ser uma igreja famosa, conhecida, uma igreja que arranca aplausos do homem, mas uma igreja que é rejeitada pelo Senhor. Nós queremos ser, ó Deus, uma igreja que vive pautada na Tua palavra. Nós queremos ser cristãos, meu Senhor, que vivam uma vida de integridade, de santidade, uma vida de vigilância. Ó Deus, queremos, Senhor, ó Deus, caminhar e trilhar na Tua inteira vontade, Senhor.